Afinal de contas, quem criou a Al-Qaeda e o Estado Islâmico? Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Agatha Rose. Agatha, grande abraço para ti. Finalmente meu abraço vai para Pablo Araújo, de Campina Grande, aqui, meu vizinho. Pablo, grande abraço para você. Agora eu vou te pedir 30 segundos para um aviso bem rápido. Aliás, um aviso que eu já fiz em outros vídeos. Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que muitas pessoas, pelo carinho, me pedem abraço e realmente eu anoto os abraços, anoto o nome, mas eu tenho que seguir uma ordem. Esse caderninho aqui tem uma parte dos nomes das pessoas que solicitaram. No entanto, já passou mais de 600 nomes. Então, quando alguém chega pela primeira vez, me pede, Carlos, coloca meu nome aí no próximo vídeo. Infelizmente, eu não posso fazer isso, senão aqueles que pediram primeiro não vão ter a prioridade. Então, pode ter certeza que vai chegar a tua vez. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar de 2 em 2 a cada vídeo, mas eu vou mandar um abraço para todos. Minha vontade era abraçar todos com muito carinho, ok? Agora indo ao nosso papo. Olha só, logo no início do vídeo, você percebeu que eu levantei a seguinte questão: quem são os criadores do Estado Islâmico? Ou também conhecido como ISIS. Não há dúvida que quando a gente vê um ataque terrorista, como aquele que aconteceu em Paris, realmente a gente fica revoltado, indignado com a prática terrorista desses grupos. Na verdade, muitas vezes a nossa reação é de ódio contra o Estado Islâmico. Mas a gente não pode esquecer, esse nosso ódio, nossa revolta, nossa indignação, ela é amplificada pela mídia. Com suas técnicas midiáticas, a mídia repete 10.000 vezes a cena do atentado, o choro das pessoas e por aí em diante. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Meses atrás, um atentado em Bagdá matou quase 250 pessoas. E o que a imprensa internacional falou sobre esse atentado? Quase nada. No último atentado em Paris, 84 pessoas foram atropeladas por um caminhão. Um soldado, um lobo solitário do Estado Islâmico, saiu esmagando as pessoas. A imprensa, de um modo geral, em todo o mundo, deu 24 horas de cobertura sobre esse caso. Durante quase um mês, a gente ficou escutando sobre esse atentado de Paris. Mas e o atentado de Bagdá? Outra pergunta. Por que a imprensa dá tanta atenção quando é na Europa ou nos Estados Unidos? Minha opinião. A princípio, 2 motivos básicos. Raramente, repito, raramente existe uma imprensa neutra. Um jornalista cobre uma determinada matéria, essa matéria é enviada para o editor, que por sua vez faz os seus recortes, leva para um outro supervisor, que faz outros recortes, no final é tudo deturpado. E mais um detalhe, a imprensa internacional adora demonizar os grupos terroristas. Há muito tempo tem sido assim. No entanto, de vez em quando, aqui e ali, a gente encontra jornalistas sérios. Jornalistas que não apenas descrevem, mas analisam o fato. Mas por que eu estou mais uma vez falando sobre o Estado Islâmico? Já que todos odeiam esse grupo? Ou será que nem todos odeiam? Perguntas. Por que milhares de jovens do mundo inteiro são seduzidos por esse grupo? Por que, apesar das suas atrocidades, o Estado Islâmico consegue conquistar rapazes e moças de todos os países? Por que um grupo terrorista é tão atraente para alguns? E aqui a gente vai afunilando as perguntas. Quem financia e banca as armas do Estado Islâmico? Por fim, a pergunta-chave: quem criou o Estado Islâmico e a Al-Qaeda? Os Estados Unidos. Como é isso, Carlos? Os Estados Unidos criar o Estado Islâmico? Calma, parece uma afirmação contraditória. Parece, mas não é. Para quem não teve a oportunidade de assistir, eu vou compartilhar com você um breve trecho de um vídeo que eu fiz exatamente sobre esse tema. Vamos lá? E os últimos acontecimentos revelam que a paz está longe. Quais acontecimentos? A tentativa de golpe militar na Turquia e o atentado em Nice, na França. Aliás, um atentado já assumido
conduzido pelo Estado Islâmico. Estado Islâmico, essa organização jihadista islâmica, responsável por vários outros atentados no mundo. O Estado Islâmico que inclusive já ameaçou o Brasil. Só para lembrar, essa organização deseja criar um Estado. Segundo eles, um verdadeiro Estado Islâmico conduzido por um califa. A fundação de um califado. Perguntas: até que ponto podemos encontrar relações entre esses últimos acontecimentos? Será que existe uma relação com o Estado Islâmico? Até que ponto os Estados Unidos e a Rússia estão envolvidos? Duas superpotências que podem destruir o mundo. Perguntas difíceis de responder? Difícil, mas não impossível. Tentar compreender as relações de poder que colocam nossas vidas em risco. Quando falo nossas vidas, é porque nenhum país do mundo está livre de um golpe militar ou de atos terroristas. Uma coisa que não podemos negar: a internet e a globalização ajudaram e ajudam a propagação das ideias. Propagação de ideias terroristas. Melhor dizendo, da propagação de ideologias político-religiosas, como é o caso do Estado Islâmico. Por que digo isso? Porque pessoas de vários países, especialmente do mundo ocidental, estão indo para o Oriente Médio. Para quê? Para se unir ao Estado Islâmico e lutar por um califado. Um Estado baseado no fundamentalismo religioso, ou baseado numa certa interpretação do Alcorão. E onde entra o golpe na Turquia nessa história? Minha interpretação: a Turquia, embora aliada dos Estados Unidos, vinha se aproximando da Rússia. Uma aproximação que está contrariando os interesses dos Estados Unidos e da OTAN. E aqui vale lembrar, a Síria está vivendo uma guerra interna, uma área onde religião e política se misturam. E a Síria tem sido um cenário onde a Rússia e os Estados Unidos estão lutando em lados opostos. Alguns grupos islâmicos estão tentando derrubar o governo da Síria, governo apoiado pela Rússia. Enquanto isso, o governo americano quer derrubar esse governo. Por outro lado, ou de outro lado, vemos as contradições da política internacional. Os Estados Unidos e a Rússia estão juntos contra o Estado Islâmico. A Síria e o Iraque convivem com essa presença estrangeira, uma presença inaceitável pelo Estado Islâmico. Claro, essa é a minha interpretação bastante resumida. E como eu sempre digo, é um resumo do resumo, mas são os primeiros passos do nosso olhar. No mundo de hoje, tudo está interligado, tudo está conectado, especialmente a política. Aqui um detalhe: interesses políticos e econômicos se misturam, especialmente no mundo ocidental. Mas eu acredito que o econômico prevalece. Da mesma forma, política e religião se misturam nos países do Oriente Médio. Por isso os Estados Unidos não confia tanto na Turquia. E isso que eu acabo de dizer foi uma declaração de um agente do governo americano. Em outras palavras, o governo da Turquia teria duas caras, uma voltada para o lado dos Estados Unidos e outra a favor das organizações terroristas. Uma acusação que o governo da Turquia negou e continua negando. Minha opinião: a gente sabe que o islamismo é a religião oficial da Turquia. A gente também sabe que não existe uma harmonia nas religiões. As religiões não possuem unanimidade de pensamento. Sempre existem seitas que interpretam seu livro sagrado de forma diferente. E uma interpretação diferente leva a uma visão diferente do mundo. E o islamismo não escapou dessas divisões. Desde a morte do profeta Maomé, o mundo islâmico ficou dividido. De certo modo dividido. E uma das principais características da divisão do islamismo: a separação entre xiitas e sunitas. Mas a gente pode aprofundar essa história em outro momento. E a Turquia tem sua própria história de mudança de regime. Mudança de regime e de conflitos religiosos. Mas tem algo que eu achei curioso, ou mesmo estranho. Um golpe militar exatamente no momento em que a Rússia se aproxima da Turquia. Estranho, muito estranho. Pergunta: os Estados Unidos estariam por trás desse golpe? Para o ministro das Relações Exteriores da Turquia? Sim. Segundo o ministro turco, esse golpe foi organizado pelos militares americanos. O governo americano se mostrou aborrecido com tal declaração. O secretário de Obama declarou que isso é um absurdo, que os Estados Unidos não apoiam esse tipo de golpe. Embora quase destruído lá do Oriente Médio, ainda mostra o seu poder. O poder de assustar, de fazer nascer o medo, ou intensificar o medo. O último atentado lá na França foi uma prova disso. E aqui, só para quem não viu, um homem dirigindo um caminhão atropelou várias pessoas na cidade de Nice, lá na França. E como todo mundo sabe, a França vinha ainda se recuperando do último atentado em Paris. Esse último atentado com o caminhão deixou até esse momento mais de 85 mortos. Alguns já falam em mais de 150 mortos. E sobre o terrorista, a imprensa internacional fala que foi apenas um homem, o que alguns chamam de lobo solitário. O lobo solitário é aquela pessoa que sozinha faz um atentado terrorista, mas é um ato, uma prática terrorista influenciada pela ideologia do Estado Islâmico. E esse é o principal objetivo do terrorismo: plantar o terror no mundo ocidental, especialmente os países que atacam o Estado Islâmico no Oriente Médio. E sobre esse último atentado na França, essa organização jihadista assumiu o ato. Não podemos esquecer, o Estado Islâmico
Islâmico está perdendo espaço, está perdendo a guerra lá no Oriente Médio, mas está prometendo vingança. Segundo um especialista, o Estado Islâmico perde espaço físico, cidades estratégicas lá no Oriente Médio, mas a ideologia do Estado Islâmico continua forte. Nesse ponto eu concordo. O Estado Islâmico não é um inimigo comum. Seus membros são preparados para morrer pelo Islã. Eles não têm medo da morte. Quando um membro do Estado Islâmico prepara um atentado, ele sabe que vai morrer junto com suas vítimas. Você lembra daquele atentado nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos? O mundo ficou estarrecido. Aqueles gigantescos prédios sendo atingidos por um avião. A imagem percorreu o mundo. O Estado Islâmico ainda não existia como uma organização. Uma outra ainda assustava. A Al-Qaeda de Bin Laden. Não era uma organização tão poderosa quanto a de hoje, mas conseguiu algo inédito na história do terrorismo. Matou mais de 3.000 pessoas em solo americano. O mundo ocidental deve se preparar. O Estado Islâmico não vai desaparecer tão fácil. Sua ideologia e sua prática de terrorismo vai continuar aparecendo. E aqui a gente falou do atentado na França, ou dos atentados, mas a gente não pode esquecer. Os últimos atentados que aconteceram lá no Iraque foram terríveis. Mais de 240 pessoas foram mortas em apenas um atentado. Mas é claro, a imprensa internacional divulga muito mais o que acontece na Europa. E quando se trata da França, da cidade de Paris principalmente, Paris que nem Hitler quis destruir na Segunda Guerra. Quando se trata da França, parece que o mundo chora. Chora e muito. Mas o Estado Islâmico não é nazista. Sua visão é política e religiosa. Sua prática de guerrilha e terrorismo segue um fundamentalismo religioso. Aliás, talvez a sua prática seja mais religiosa do que política. Os governos ocidentais, principalmente o imperialismo americano, têm que rever as suas estratégias. Lutar contra homens e mulheres que não têm medo da morte é um desafio. 11 de setembro de 2001. O maior atentado terrorista da história da humanidade. Mais de 3.000 americanos foram mortos. Aquelas imagens dos aviões colidindo com as Torres Gêmeas se espalharam pelo mundo todo e se repetiram várias vezes. A imagem da explosão, do fogo, da poeira e finalmente das duas torres caindo. O mundo ficou estarrecido. Acendeu-se o sinal verde para começar a operação. Depois disso, o sinal vermelho para a retaliação. Para quê? Para o governo americano invadir o Afeganistão e o Iraque, países que foram culpados pelo atentado que aconteceu nas Torres Gêmeas. Resultado da operação: no Afeganistão, derrubaram o regime talibã, pelo menos aparentemente. Finalmente ganharam a guerra contra o Iraque e enforcaram Saddam Hussein. Resultado: os soldados americanos não encontraram nenhum terrorista envolvido com o ataque das Torres Gêmeas. E o outro argumento contra o Iraque, que havia armas químicas, também não descobriram nada. Mas uma coisa os americanos e os ingleses ganharam: o petróleo. Mas uma pergunta ficou no ar. Por que depois do atentado às Torres Gêmeas, os Estados Unidos só retaliaram o Iraque e o Afeganistão? E vale enfatizar, na guerra do Iraque, milhares e milhares de civis foram mortos. Gente que não tinha nada a ver com a história. Mas os Estados Unidos é assim: se for para matar 200 pessoas, para matar um terrorista, ele mata as 200 pessoas. E aqui surge uma questão central. Dos 19 terroristas envolvidos no ataque às Torres Gêmeas, 15 eram da Arábia Saudita, inclusive Bin Laden. Então por que só o Iraque e o Afeganistão sofreram retaliação? Por que a Arábia Saudita foi preservada? Minha opinião: lá no Oriente Médio, a Arábia é aliada dos Estados Unidos. Um país riquíssimo, cheio de príncipes, reis e com muito petróleo. E mais um detalhe: os Estados Unidos vendem muitas armas para a Arábia Saudita. Mas depois do ataque às Torres Gêmeas, nenhuma pena caiu sobre a Arábia Saudita. No mínimo, essa é uma questão muito estranha. E mais que isso, no meu ponto de vista, foi uma política planejada pela CIA, a Central de Inteligência Americana. A CIA já esteve envolvida em vários assassinatos de presidentes e derrubada de governos. Já tá gravando? E por que não me avisa? E fica aqui fazendo papel de besta? Me avisa quando tiver essa coisa, esse negocinho vermelho aí aceso. Me avisa. E eu nem sei se essa televisão aqui, se essa pequenininha, eu vou escolher. Mas me avisa, por favor. E vou logo avisando. Se não gosta de mim, vai pulando o vídeo. Sabe por quê? Aí, eu tô inovando, tá vendo? O povo diz que eu não sei criar. Aí, hater sabe produzir. Aí, produzo isso todo dia. Tá bom? Não gosta de mim, não? Morre de raiva. Pula o vídeo. Vai embora. Tá nem aí. Eu tô aqui pra
pra conversar com o Carlos. Carlos, qualquer dia eu vou deixar de vir aqui no teu canal. Eu não aguento mais essas invenções da tua cachola. É guerra, é o gordinho, é bomba atômica, é minhoca explosiva. Eu não aguento mais isso. Carlos, para com isso. Eu vou deixar de vir no seu canal, hein? E você, o que tá olhando aí? Eu tô falando com o Carlos. Ah, tá olhando pra mim? Gostou de mim? Gostou da minha cara? Foi? Tá. Então fica aí rapidinho. Tá com raiva? Morre de raiva. Tô nem aí. Sabe ler? Deixa eu botar pertinho. Pra quem é cego. Pra quem tem que fazer exame de vista. Tá com raiva? Aí, ó. Tá com raiva? Morre, sei lá. Morre de raiva. Ai, meu Deus. Eu odeio esse senhor hater. Eu vou deixar esse canal do Carlos. Vai odiando. Vai tendo dor de barriga que eu tô nem aí. Morra de dor de barriga de raiva. Já era pra ter saído há muito tempo. Já foi? Vai embora. Sai do canal. Vai lá pro Oriente Médio. Lá é bom. Lá tem canal bom. Tô nem aí. E digo mais. Quanto mais fica com raiva de mim, aí é que eu fico feliz da vida. Fica com raiva de mim. É isso. Morre de raiva de mim. Eu morro de felicidade. Eu sou hater. Hater não sabe fazer nada. Ele só ganha com a raiva dos outros. Isso. Manda eu sair do canal. Seja frustrado igual a mim. Sabe por que você não gosta de mim? Porque você é igual a eu. Tem frustração na cabeça. É hater igual a mim. Vou te contar um segredo. Eu tô todo dia aqui pra você ficar com mais ódio. Mais ódio do senhor hater. Eu odeio esse senhor hater. Isso. Vai entrar na tua cachola. No teu subconsciente. Ai, meu Deus. Eu não produzo nada. Eu não sei fazer nada da vida. Então eu tenho que botar dedinho pra baixo. Porque eu não produzo. Porque eu sou invejoso. Vai. Odeio o senhor hater. É isso que eu quero. Tá com raiva? Morre de raiva. Morra de raiva. Tá escrito cartaz, ó. E quer saber? Eu vou jogar no chão. Eu verei o chão daí. Vai ligar? Rapaz, vou te pegar, hein? Eu vou te pegar, hein? Não fica com onda pra cima de mim, não. Esse cara é muito chato. Qualquer dia eu dou umas bolachas nele. Ai, meu Deus! Carlos devia diminuir o tempo do seu hater. Eu não aguento ouvir essas verdades que ele diz. Entra muito no meu inconsciente e eu descubro que sou frustrado. Vai descobrindo e vai ser igual a mim. Vem pra minha tribo. Vai ver que tu já é e nem sabe. Vai ver que tu é frustrado e nem sabe. Vem, me odeia. Se assume assim. Eu sou alienado e frustrado. Eu não produzo nada. Vem. E pode continuar mandando eu sair 1000 vezes. Pode cansar sua camisa. Morra de cansaço, que eu não tô nem aí. Pensa que eu vou sair? Vou não. Saber que é hater, frustrado e alienado é ruim, né? Dói no coração, não dói? Tô nem aí. Seja como eu, aprenda a viver assim. Eu escolhi se alienar. Mas não fica triste, não. Não chora, não. Encosta a cabecinha no ombro da vovó e diz pra vovó: vovó, eu sou hater frustrado. E fica aqui aguentando o seu hater. E você, Carlos, tira essas minhocas da cabeça. O Oriente Médio é lugar de paz, de muita água, de sombra e água fresca. Eu leio aquela revista Caras todo dia, assisto jornal todo dia, assisto Ana Maria Braga todo dia e não vi nada disso. E você, Carlos, não esquece, vai tomando Rivotril e 3 colheres de maracujina. Você vai ver, vai ficar bonzinho. Essas minhocas vai sair tudinho da tua cachola. E quer saber? Eu quero é aumento de salário e que meu time ganhe um campeonato brasileiro. E ponto final. O senhor hater estava até mais calmo hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não vamos ser como o senhor hater. Vamos fazer de tudo para olhar a realidade como ela é. Na verdade, o senhor hater já é amado por muitos aqui no canal. Agora voltando. E os homens mentem. São hipócritas. Conspiram e lutam pelo poder a qualquer preço. Poder de dominar o mundo. De dominar o outro. Pergunta: chegaremos à verdade? Talvez não. Mas talvez a gente chegue bem perto da realidade. Dessa realidade que procuram camuflar. De repente, a gente pode destruir alguns mitos. Algumas coisas que são colocadas como verdade, mas que não são. O mito ou a mentira que os Estados Unidos é aquela potência que defende
defende a justiça no mundo. Estudiosos sérios estão começando a revelar a banda podre do governo americano. Nesse momento que eu estou falando com você agora, crianças e mulheres inocentes estão sendo mortas, sendo bombardeadas lá na Síria. Depois aparece um oficial do alto escalão e diz: cumprimos a nossa missão, matamos um terrorista e 300 civis, mas cumprimos a nossa missão. O nosso alvo são os terroristas, não temos culpa se tiver algum civil perto dele, né? Enquanto matam gente inocente e alguns poucos terroristas, o governo americano aparece na mídia como um defensor da justiça e da democracia. Enquanto isso também, os fabricantes de armas ficam calados. O cenário não poderia ser pior nas areias do Oriente Médio. A Terceira Guerra Mundial já começou e ninguém nos avisou. Mas enquanto estamos aqui vivos, com esperança, poderemos lutar, debater e refletir sobre esse assunto. E é em nome dela, sempre no nome da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos, reflete sobre esse assunto. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.